Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a inflação oficial acelerou em maio e foi a maior para o mês em 25 anos. Segundo o IBGE, o aumento nas contas de luz foi o que mais influenciou no indicador. Pressionado pelo aumento na tarifa de energia elétrica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país, subiu em maio e ficou em 0,83%. A taxa ficou bem acima da registrada em abril, de 0,31%. Segundo o IBGE, foi o maior resultado para o mês de maio desde 1996. O acumulado no ano foi de 3,22%. E o dos últimos 12 meses de 8%, acima do teto da meta do governo para a inflação no ano, que pode chegar até 5,25%. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram alta no mês. As maiores variações foram nos grupos de habitação, artigos domésticos, transportes, vestuário e saúde. Segundo o IBGE, o item que causou o maior impacto veio da alta da energia elétrica, já que em maio passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha. Outros itens que pesaram no bolso dos consumidores foram o gás de botijão, gás encanado, gasolina, etanol e óleo diesel. No ano, a gasolina acumula alta de 24,7% e em 12 meses de 45,8%. O Brasil vai receber na próxima semana um lote da vacina da Janssen com prazo de validade até 27 de junho. O Programa Nacional de Imunização vai ter até 2 semanas para distribuir e aplicar as doses. O lote que deve chegar no Brasil da vacina Janssen, que é um braço da Johnson & Johnson, é de 3 milhões de doses. Como o prazo está perto do vencimento, o Ministério da Saúde vai ter de 10 a 14 dias para receber, distribuir e aplicar todas as doses até o dia 27. O Ministério da Saúde resolveu aceitar a oferta de antecipação da farmacêutica, apesar da data de validade, após consultar o CONAX e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Segundo o Conselho, o país está vacinando cerca de 700 mil pessoas por dia, mas o número é baixo por falta de vacinas. O Brasil firmou um acordo com a Janssen de receber um total de 38 milhões de doses com entregas no terceiro e no quarto trimestre do ano. Ao contrário da maioria das vacinas usadas atualmente contra a Covid, a vacina da Johnson & Johnson requer a aplicação de uma única dose. A temperatura de armazenamento e transporte das doses deve ser entre 2 e 8 graus por até 3 meses. E falando sobre esporte, olha só, os jogadores da seleção brasileira divulgaram um manifesto após a partida contra o Paraguai na noite de ontem, em que declararam serem contra a organização da Copa América 2021 no Brasil. O torneio está previsto para começar na próxima semana. No texto, os jogadores afirmam que têm uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela pentacampeão do mundo e que nunca diriam não à seleção brasileira. O elenco se opôs à forma como a Conmebol administrou a Copa América 2021, após Argentina e Colômbia desistirem de sediar o torneio. A declaração fecha uma semana tensa fora de campo. A escolha do Brasil como sede há uma semana provocou uma enxurrada de críticas internas e externas. Segundo a imprensa, os atletas teriam pensado em não participar da competição e teriam até entrado em contato com os líderes de outras seleções para chegar a um consenso. E nos destaques internacionais, o Congresso de El Salvador aprovou uma lei para adotar o Bitcoin como moeda de curso legal. O país se torna o primeiro do mundo a aceitar oficialmente a criptomoeda. O objetivo do país é impulsionar sua economia. 6 mil milhões de remessas. 6 bilhões de remessas que vão desfrutar de maior fluidez, porque não haverá mais intermediários com grandes comissões. Entre o 10 e o 20% em comissões. É mais dinheiro que vem de El Salvador.
y no se utilizan bancos. Imagina se uma economia entre 10% e 20% em comissões é mais dinheiro que chega a El Salvador. Não se usam bancos e isso é outra coisa importante. Há muitos salvadorenhos neste país que não podem usar banco porque tem milhares de requisitos. De acordo com a regulamentação, todo agente econômico deve aceitar o Bitcoin como forma de pagamento. Mas ficam excluídos de aceitar a criptomoeda aqueles que, por fato notório, não têm acesso às tecnologias que permitem a execução deste tipo de transação. A lei de 16 artigos também deixa claro que, para fins contábeis, o dólar norte-americano será usado como moeda de referência e estipula que a taxa de câmbio será livremente fixada pelo mercado. O presidente Nayib Bukele comemorou no Twitter a aprovação que foi conquistada com os votos de 62 deputados, incluindo os 56 da bancada do partido majoritário Novas Ideias. A China acusou o governo dos Estados Unidos de um delírio paranoico após a aprovação pelo Senado americano de um projeto de lei de política industrial destinada a contra-atacar a crescente ameaça econômica de Pequim. O projeto de lei foi classificado pelos chineses como egoísta e que distorce a intenção original da inovação e concorrência. Somos firmemente contra que os Estados Unidos tratem a China como um inimigo imaginário. A maior ameaça para os americanos são eles mesmos. É mais importante que eles façam bem aos seus próprios negócios que qualquer outra coisa. A postura da Comissão de Relações Exteriores do principal órgão legislativo chinês veio após os americanos aprovarem um projeto de lei que prevê investimentos vultuosos em ciência e tecnologia. O plano destina mais de 170 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de incentivar empresas a produzirem semicondutores nos Estados Unidos. A China considera o projeto uma tentativa de interferir nos assuntos internos do país e privá-lo de seu legítimo direito ao desenvolvimento por meio da tecnologia. A Comissão das Relações Exteriores da Assembleia Popular Nacional da China afirmou ainda que o projeto está repleto de mentalidade da Guerra Fria e preconceitos ideológicos. E voltando a falar sobre coronavírus, elefantes que vivem em uma reserva no sul da Índia foram testados para a Covid. A medida foi adotada após a morte pelo vírus de um leão asiático. A leoa de 9 anos de um zoológico em Chennai, no estado de Tamil Nadu, morreu no início de junho. O jornal The New Indian Express de Chennai informou na semana passada que o felino estava entre os 9 leões com teste positivo para o vírus, incluindo 2 que estavam em estado crítico. Amostras nasais foram coletadas dos elefantes e enviadas para um instituto indiano de pesquisa veterinária no estado de Uttar Pradesh. Os resultados devem sair em uma semana. Segundo os responsáveis pelo local, os testes são uma medida de precaução, já que os animais não apresentam sintomas. Cerca de 21 tigres em um zoológico no estado de Jharkhand foram submetidos a testes de coronavírus na semana passada, depois que um tigre de 10 anos com febre morreu. Um teste rápido deu negativo, mas as autoridades disseram que estão aguardando os resultados de um teste RT-PCR. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.